Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite, amigos queridos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Essa é a nossa 42ª live aqui do Kardec Houston. Bem-vindos a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook do Kardec Houston, pelo nosso canal do YouTube, pelo Sistema Deus Conosco, pelo Seara de Luz. Boa noite a todos. Tem mais 6 canais que são nossos parceiros de transmissão, que muito nos alegra pelo interesse de transmitir as nossas lives. Então, boa noite aos amigos do Kardec Houston, do Sunrise, aqui também de Houston, amigos de Austin, amigos de Dallas, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, de norte a sul, incluindo o Havaí, amigos da Austrália, da Argentina, da Espanha, que devem estar dormindo e vão assistir a gravação, amigos do Catar, do outro lado do mundo, amigos do Brasil de norte a sul, amigos de Brasília, Lajeado, Rio, São Paulo, boa noite, amigos de Jales. É um prazer estarmos juntos mais uma vez nessa sexta-feira. Um abraço bem apertado para vocês, aonde vocês estiverem. Nos apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Wanskovski, aqui do Kardec Houston, em Houston, Texas. E a nossa convidada de hoje, o coração bate mais forte, com certeza, e nos emociona estarmos juntos. É a nossa querida Márcia Leon. A Márcia está em Brasília, onde ela trabalha e mora com a família, é palestrante espírita, colaboradora da FEB, Federação Espírita Brasileira, facilitando o estudo dos livros dos médiuns e da obra de André Luiz. Ela é vice-presidente da AME, Associação Médico Espírita Planalto, AME Planalto, e também da AME Brasil, ela é coordenadora do Departamento de Família. Então, ela também é apresentadora de programas, facilitadora de estudos, autora dos livros Mediunidade na Infância, Infância e Adolescência, A Criança e Sua Singularidade Espiritual. São 3 livros que ela estava me falando. Márcia, se você quiser mostrar aí. E também, olha que lindo o livro dela, olha. Infância e Adolescência, Manual para Pais e Evangelizadores. Trabalho lindo, importante. E, além disso, ela é médica pediatra com agenda cheia. Todos os nossos amigos que têm os filhos que vão vê-la adoram. Mas o mais importante de todas essas credenciais, Márcia, é a amizade, é o carinho, é a doçura. Então, muito obrigada por você estar conosco, ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Fernandinha. Boa noite a todos que estão no chat nos assistindo, os que vão nos assistir daqui a pouquinho, amanhã, semana que vem, em qualquer época. É sempre, Fernando, uma alegria receber seu convite. Gente, pensa numa criatura que eu gosto. É a Fernanda. Pensa assim, em almas afins, são nós duas. Então, eu fico muito feliz pela Fernanda ter lembrado do nosso nome, para a gente poder estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu adoro. Então, vamos lá, Fernanda, para a gente começar a bater esse papo. Muito obrigada, e esse amor é mútuo, não só por você, mas pela sua família, incluindo o Lucas, que é nosso companheiro no Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração. Ou seja,
é uma família de sóis. Muito obrigada, até porque aí em Brasília, no Planalto Central, já são 2 horas a mais, e depois de um dia de trabalho, todos estão já prontos para descansar, então isso tem um significado ainda maior. Então, queridos, boa noite a todos vocês que estão aqui no chat, a gente vai colocar todo mundo na tela em 1 minuto, mas para abrir de uma maneira ainda mais especial essa nossa live, nós vamos nos conectar com aqueles que são os verdadeiros organizadores desse trabalho. Nós aqui somos formiguinhas. Então, já sentindo a leveza desse ambiente virtual que foi preparado para nós, já nos sentindo envolvidos por esse amor e por essa luz da mensagem espírita, agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de estarmos juntos, pedindo que nos ajude a estarmos abertos e receptivos a essa mensagem e também que possamos identificar todas as oportunidades de colocar em prática o aprendizado de hoje, que nós possamos sair daqui fortalecidos, inspirados, persistentes por essa mensagem linda do Evangelho, aproveitando ao máximo, tendo nossos corações tocados e os nossos lares visitados por Ti e pelos Seus benfeitores. Pedimos que inspire a nossa querida Márcia, para que ela traga a mensagem de hoje, de acordo com o seu plano, e que todos nós possamos abraçar, acolher e praticar o aprendizado. Muito obrigada e que assim seja. Que nós possamos ter um momento de muito aprendizado e tenho certeza que iremos ter, que seja um momento muito produtivo. Queridos, os nossos convidados gostam muito de saber de onde estamos participando, então coloque aqui a sua cidade para que nós possamos saber aonde que está chegando a mensagem. E se tiverem perguntas, também coloquem e nós tentaremos acomodar aqui na nossa live. Então, querida, esse é o mês de setembro. Além da música linda do Beto Guedes, nós temos um mês de muito trabalho para que esse mês seja um mês de alerta e de conscientização da preservação da vida. Nós pensamos que o autocuidado ele tem tudo a ver com a valorização da vida e com a prevenção de suicídio, porque nós podemos tomar medidas preventivas para nos cuidarmos e, então, continuarmos a nossa caminhada, apesar dos momentos tão difíceis. Então, nós iniciamos essa live com o seguinte pensamento tirado do Evangelho: amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento dela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Por serem necessários um ao outro, importa cuidar de ambos. Capítulo 17, item 11. Olha que maravilha esse pensamento do Evangelho. E o livro Pensamento e Vida se refere ao nosso corpo como um veículo dessa jornada. Se você estiver aí com ele, olha, capa linda, Pensamento e Vida é um livro maravilhoso, nós estudamos ele aqui às terças-feiras no nosso grupo. Então, esse livro Emmanuel se refere ao corpo como veículo dessa jornada, como uma oficina complexa, os dois sob o comando da mente. Oficina é um local de trabalho, de aprimoramento. Então, Márcia, aqui vai a nossa primeira pergunta. Qual é a relação entre o corpo e o espírito? O que o nosso corpo representa para o nosso progresso espiritual? Fernanda, é tão interessante quando a gente vê esse livro, né, o Pensamento e Vida, esse aqui, né, gente, publicação da nossa querida Febe, a gente vai ver nele uma cartilha, né, umas orientações que Emmanuel traz para a gente não esquecer daquilo que a gente precisa praticar em vida, lembrar, pontuar. E quando ele vai falar nesse capítulo, que é o capítulo 14, né,
do Pensamento e Vida, Emmanuel vai falar uma coisa extremamente importante. Ele vai dizer assim, o espírito é o inquilino do corpo físico. Olha que grandioso isso. Então, a gente sabe que quando nós lemos o livro Missionários da Luz, de André Luiz, a gente vai ver lá no capítulo da reencarnação de Segismundo, que é um projeto reencarnatório modelo para a grande maioria das reencarnações aqui no nosso planeta Terra, né? A gente vai ver o cuidado que a espiritualidade tem nessa programação reencarnatória e juntamente com os construtores espirituais que André Luiz vai assistir desde o encontro dos personagens do livro, né, Segismundo, Raquel e Adelino, e eles vão trabalhar nesse corpo, né, nessa programação reencarnatória, tudo aquilo que Segismundo precisaria para ele ter uma reencarnação que fosse uma reencarnação adequada, né, para os seus propósitos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê o quanto que a espiritualidade ela tem esse cuidado, né, nos auxiliando, nos assistindo, nos ajudando, para que a gente tenha uma programação organizada, mas que nós possamos aqui, enquanto reencarnados, estarmos, então, atentos a cada detalhe. Então, quando Emmanuel fala nesse capítulo, né, o espírito é o inquilino do corpo físico, há uma íntima relação entre essas duas estruturas, o espírito e o corpo, né? Sem o corpo físico, e por isso necessitamos desse autocuidado, por isso precisamos de valorizar a vida, por isso que falar na temática do suicídio é importante, nesse mês de setembro, exatamente porque é o corpo que permite o espírito vivenciar as suas experiências. Então, se ele permite o espírito vivenciar as suas experiências, é porque ele foi adequado para este espírito estar em atuação neste momento, né? Então, a gente faz aquela comparação, né, como se fosse esse corpo físico, ele vai tendo a sua formação durante todo o processo embrionário, através de um modelo organizador biológico, que é o próprio perispírito, que o espírito comanda essa construção corpórea, né? Então, tudo aquilo que está nessa programação é feita por nós, quando nós participamos disso, né? Quando conscientes para estarmos juntos dessas decisões necessárias para cada um de nós, a gente vê o quanto que nós precisamos realmente cuidar deste corpo físico, né? Trabalhar com ele, ver aquilo que é necessário para que ele possa atender de uma maneira bem uniforme aquilo que o meu espírito precisa vivenciar. E quando a gente olha no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que você trouxe, olha, os 7 perfeitos, cuidar do corpo e do espírito, né? Acho que nós temos quase que... Não, a minha capa é um pouquinho diferente, a sua já é diferente, Fernandinha. A minha é dos anos 80. Não, a minha também, da minha sogra, tem uma linda dedicatória dela aqui. Coisa linda. Esse livro, né? E aí, ele vai falar para a gente uma coisa que eu achei muito interessante. Então, o Espírito Georges, no final desse capítulo dos 7 perfeitos, né? Em que Kardec traduz aqui uma comunicação de 1863, ele vai dizer assim: e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, ou seja, corpo e espírito, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma, ou seja, inquilino da alma, né? Como Emmanuel traz para a gente. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza, desconhecer a lei de Deus, né? Então, a gente vê que a espiritualidade, como dizia a doutora Marlene Nobre, né? Ela não improvisa. Espiritualidade não trabalha com hipóteses, né, improvisadas. Ela trabalha com aquilo que é necessário para o indivíduo, né, Fernanda?
E daí, como você coloca, né, é uma oficina complexa, porque em cada detalhe, cada célula física tem a sua célula mor, ou seja, o corpo, a célula física é um retrato perfeito da célula do perispírito. Então, a gente precisa trabalhar isso. E sabendo que a nossa mente, ela atua diretamente em cada célula, como o André Luiz traz lá em Evolução em Dois Mundos, esses animálculos, né, vivos. Então, respondem diretamente ao nosso pensamento. Então, cuidar da alma, cuidando do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Cuidar do corpo físico, aquilo que a gente precisa manter em adequação, esse maquinário que nos serve de oficina, né, enquanto reencarnados, Fernanda. Interessante esse relacionamento entre os dois, porque, como você falou, um precisa do outro para completar. Agora, essa palavra autocuidado, nós cuidamos do nosso filho, dos nossos pais, de outras pessoas, mas e nós? O que significa autocuidado? Como, aqui, em todos os níveis, como que eu posso cuidar de mim? E muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. Então, você pode definir essa palavra e dar exemplos? Olha, Fernanda, é tão interessante, né? Quando a gente está falando do autocuidado, né? A gente vai lá no dicionário e tem uma definição bem simplesinha, né? É cuidar de nós mesmos, daquilo que nos pertence, né? Daquilo que está relacionado conosco. Então, esse corpo físico, se a gente for observar nas escrituras, no Velho e no Novo Testamento, a gente tem a palavra tabernáculo, né? Que é a festa dos tabernáculos do Antigo Testamento, seria o quê? Exatamente essa autorrealização daquele ser que está ali vinculado ao seu processo de religiosidade ou de espiritualidade, ofertando algo a Deus, né? Então, essa estrutura corpórea que nós temos, ela é algo divino e precisa de ser pensada. Precisa que nós pensamos em nós. E aí a gente vê esse autocuidado em todos os campos. Eu preciso cuidar do meu corpo físico, né? Através de uma dieta saudável, através de medidas preventivas de adoecimento corpóreo. Eu preciso cuidar do meu campo mental para que eu possa focar a minha vida, o meu pensamento naquilo que é bom para mim, né? E automaticamente, se é bom para mim, quando estou falando de pensamentos educados, sentimentos equilibrados, é bom também para quem convive comigo, né? Então, esses meios profiláticos que a gente traz nessas duas esferas, no campo do espírito e no campo do corpo físico, faz parte desse cuidado de mim mesma, né? Porque quando eu observo isso, eu estou colaborando comigo, mas todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos também estão nessa repercussão. Então, trabalhando, observando as minhas limitações, projetando no futuro as minhas potencialidades, trazendo as leituras edificantes, trazendo o bom trabalho do dia a dia, levantando todo dia sem precisar de pensar que tem que passar alguém para trás ou pensar mal de alguém. Então, quando você faz isso espontaneamente, porque, como Emmanuel diz, que a disciplina antecede a espontaneidade, você precisa, no início, estar disciplinado, vigilante. É igual dirigir um carro. Você não fica, depois de vários anos dirigindo um carro, você não fica pensando, passa a segunda, passa a terceira, não, né? Automaticamente, você já conduz o veículo. Então, para os cuidados, desse autocuidado, dessa minha preocupação com o meu ser espiritual e também com o meu corpo físico, isso faz parte de uma trajetória de responsabilidade, de disciplina e de espontaneidade. Então, muitas vezes a gente vê no Evangelho Jesus dizer: a tua fé te curou. Mas a tua fé não apareceu de hoje para ontem
e nem de amanhã para hoje. Ela foi trabalhada ao longo do tempo naquela construção que você tem dentro de si do que é bom, do que é importante, do que é necessário. E principalmente quando você tem aquela confiança de se colocar à disposição daquilo que o evangelho, daquilo que a rotina sua, dentro de princípios ético-morais, traz para a sua vida. Então, isso automaticamente, mediante tantas distrações que nós temos no mundo, né, Fernanda? Tanta coisa tentando tirar a gente do foco. Então, inicialmente, para muitos, precisa de uma construção disciplinada. Depois que você passa essa etapa, você consegue ir sozinho, sem prestar tanta atenção, porque já virou rotina. E daí, esse trabalho desse autoconhecimento, de saber as suas potencialidades, mas também saber as suas limitações, é importante. Lembrando que quando você não consegue fazer isso sozinha, o autocuidado te impulsiona para buscar ajuda. Então, quando nós estamos falando do Setembro Amarelo, quando eu estou falando da prevenção do suicídio, eu estou falando exatamente nesse cuidado interior. Porque para muitos de nós que não temos grandes problemas de natureza espiritual, às vezes é difícil entender como que uma criatura está pensando em tirar a própria vida. Mas ela não consegue ver que nessa criatura que está passando por esse sofrimento atroz, existe uma sensação de ambivalência. Por exemplo, ela quer sair do sofrimento, mas ela fica impactada em não querer também tirar a própria vida. Então, isso é um sentimento de ambivalência que o espírito passa. E esse autocuidado que a gente trabalha é justamente para poder, ao nos conhecermos, sabermos até que ponto nós conseguimos ir além, sozinhos, mas também reconhecer que ao não conseguirmos ir além, nós conseguimos e temos a possibilidade de buscar ajuda. No ambiente familiar, quando é possível, mas uma ajuda externa, num ambiente da psicologia, da psicoterapia, da meditação, né? No consultório psiquiátrico, quando a coisa sai totalmente do descontrole, quando a gente tem transtornos mentais associados. Então, faz parte dessa visão mais ampla, né? Nós olharmos para nós mesmos, mas também termos quem olhe por nós. Porque quando você está envolvido com essa dificuldade de ver uma luz no final do túnel, alguém percebendo, consegue te dar a mão, né? Então, aí a gente vê, não sei se você já viu, mas tem uma figura muito linda, que num desenho, coloca-se a mão do Cristo segurando alguém que está submerso e puxando, né? É exatamente que muitas vezes a gente precisa conosco, mas também oferecer essa possibilidade para o outro. Então, esses exemplos de autocuidado no Setembro Amarelo, Fernanda, não só no Setembro Amarelo, não é só no mês de setembro. Setembro Amarelo é para chamar a atenção, né? Mas em todos os dias da nossa vida. É quando a gente vai, então, ter essa nuance até onde nós podemos ir e depois, se nós precisamos de alguém para nos ajudar, viu, Fernanda? Lindo, Márcia. E você mencionou isso, essa mão. Nesse livro que nós mencionamos, esse livro maravilhoso, Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que nós vivemos em regime de interdependência. Isso. Ninguém vai a nenhum lugar sozinho. Nós precisamos uns dos outros, porque o Criador e o Mestre trabalham através de nós mesmos. Sim. Então, de onde que vai vir a ação do bem? Uhum. É do semelhante. Exato. E você falou também sobre psicoterapia. Então, esse autocuidado também inclui nós buscarmos ajuda, não só a ajuda da fé, de um grupo, do estudo, da palestra, mas sim, muitas vezes, se sentimos necessidade, buscar a ajuda terapêutica, tá certo?
Certinho, Fernanda. E quando a gente olha isso, a gente precisa discriminar algumas coisas, né? Primeiro, às vezes eu vou buscar ajuda da psicoterapia para compreender problemas que às vezes eu não me estou muito bem incluída em determinado grupo ou no meu grupo familiar, né? Tentando avaliar outras possibilidades que eu não consigo visualizar sozinha. Isso num nível mais individualizado. Agora, quando eu tenho um adoecimento psíquico, né, eu tenho dificuldade de observar exatamente essa natureza, porque a minha capacidade neurobioquímica, muitas vezes, ela pode estar totalmente desregulada. E aí funciona como se fosse uma nuvem, né? Aquela neblina que você não consegue observar o que está ali na frente. Daí a psicoterapia tem uma grande valia, porque ela consegue ajudar a criatura a ter uma nova visão, mas também de encaminhar esse paciente, que às vezes nessa sua perturbação neurobioquímica, precisa de outros cuidados médicos, né? E daí encaminha para a parte da psiquiatria, seja do adulto, do adolescente, do idoso e da infância. Nunca a infância esteve tão encaminhada para serviços de psicoterapia e de psiquiatras pediátricos. Então, você vê que as dores da alma, elas já acontecem a qualquer momento, desde a tenra infância, né? No projeto da mediunidade na infância, que nós temos a parceria com a FEB, né, uma parceria da AME Brasil e FEB AME Brasil, num desses, no questionário que foi elaborado para as aulas de evangelização, em todo o Brasil, várias crianças em sofrimento. Você vê que os pais colocaram, ou os cuidadores que responderam esse questionário, de crianças em sofrimento psíquico. E daí, muitas vezes, essas crianças, esses jovens, precisam ter esse olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, mais amoroso, mas também de busca de profissional. Então, quando você observa isso, o encaminhamento desta pessoa que necessita para um serviço de psicoterapia, ela é fundamental para que ele possa cumprir aquilo que ele se programou na sua reencarnação, né? Na sua programação reencarnatória. Porque se ela está envolvido em determinadas situações familiares ou do trabalho em que ele não consegue seguir bem, precisa de ajuda. E isso faz parte do autocuidado, Fernanda. Nossa, quanta coisa importante, essa parte das crianças, especialmente nos toca. Eu gostei muito do que você explicou sobre o que Emmanuel fala, que primeiro nós treinamos e depois isso vem naturalmente, porque no começo nós ainda temos que nos policiarmos muito, mas que isso se torne um hábito e uma resposta natural. E o que você comentou sobre nós estarmos sobrecarregados de informação, de tarefas. Nossa, a gente vive num mundo que parece que a velocidade aumentou muito nos últimos anos. E aí vem a seguinte pergunta, até um pensamento que está na CNN, que diz assim, é um artigo do CNN que diz assim, o autocuidado tornou-se um dos pilares fundamentais para enfrentar os desafios da vida moderna e garantir o bem-estar emocional e físico. Então, como você comentou, o autocuidado hoje é mais importante do que nunca, né? Mas você também falou sobre a importância do autoconhecimento. Então, qual seria a sequência e a relação entre autoconhecimento, autoamor e autocuidado, Márcia? Existe uma coisa comum entre os três. É a busca de si mesmo. Então, assim, quando a gente observa a palavra autoconhecimento, a gente lembra de cara, né? Santo Agostinho falando, ao recolher-se o dia, passou-se o dia ao deitar-se. Examina a tua consciência, vê o que fez, vê o que deveria ter feito, repense e comece tudo no outro dia de um momento diferente, né? De uma forma melhor.
E isso está lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente fala de auto-amor, como é que eu vou amar o próximo se eu também não consigo ver as minhas potencialidades amorosas para comigo? Isso faz parte dessa busca interior. E às vezes, Fernanda, a gente tem essa dificuldade enorme de fazer essa busca, porque às vezes a gente esbarra nas nossas próprias dificuldades de raciocinar sobre o nosso caminhar. A gente tem dificuldade de ver onde a gente errou. A gente gosta dos louros, né? Dos acertos. Mas a gente tem dificuldade de ver aonde a gente errou. E quando a gente observa isso, muitas vezes machuca e traz sofrimento para a criatura, quando você vê que você deveria ter agido de uma forma e agiu de outra. Quando você machucou o próximo, ou quando você se machuca, no campo das emoções, no campo dos sentimentos. E muitas vezes, quando você vê os seus erros, e às vezes você passa uma vida inteira cultivando apenas aquilo que você errou, você precisa de olhar para si como se fosse um espelho, né? A gente olha assim de manhã para o espelho, a gente enxerga a gente mesmo. Às vezes a gente enxerga essa parte, né? Vai fazer uma maquiagem, a parte da ectoscopia, a parte de fora. Mas olhar para dentro, às vezes, é muito difícil, né? Então, às vezes, muitas pessoas passam a vida inteira pisando no mesmo problema, né? Está ali revertendo aquele mesmo problema, não consegue elaborar. E daí vem a necessidade para conquistar o auto-amor, através do autoconhecimento, a questão do auto-perdão, né? Às vezes passam-se encarnações seguidas, você às vezes remoendo aquele mesmo processo em que você não consegue resolver, e aquilo traz para o ser espiritual um sofrimento específico. Então, culpa, remorso, raiva, esses sentimentos, né, essas emoções que não fazem bem, porque você está cultivando algo que não é necessariamente para sempre, ele tem um limite, né? E isso é um caminho para um adoecimento maior ainda, que são os processos obsessivos, em que você se sintoniza com quem está pensando igual, com quem está sentindo igual. E aí forma-se uma teia, e isso adoece a criatura. Então, para tudo isso, é necessário o autocuidado. Mas o autocuidado parte daquilo que eu tenho consciência para comigo, daquilo que eu consigo resolver e daquilo que eu preciso buscar ajuda. Então, essas três palavras, autoconhecimento, autoamor, e aí incluiria o auto-perdão mais o autocuidado, tem como base, frase básica, a busca de si mesmo, né? E isso faz com que a gente possa raciocinar melhor e vivenciar melhor as experiências. Fernanda? Muito esclarecedor, muito clara a explicação. Que estão intimamente ligados, e nessa sequência a gente vai buscar essa cura. E, Márcia, nós, através dos estudos, sabemos que quando nós curamos o nosso, vamos dizer assim, curamos o nosso perispírito, nós podemos estar curando todos aqueles que vêm depois de nós, que pode ser até nós mesmos. Então, até que ponto que esse cuidado com o nosso corpo afeta o nosso espírito? Qual seria o limite e qual seria a extensão desse trabalho no corpo, como você falou, cuidado com dieta, né? Nós prevenimos doenças, e quando nós saímos dessa vida com um perispírito melhor do que chegamos, qual seria o impacto disso nas próximas vidas e nas pessoas que vêm através de nós depois? Uhum. André Luiz é muito bom nessa parte, viu, Fernanda? Porque ele vem trabalhar exatamente essa questão desse autocuidado para conosco mesmo. Aí vem aquele ditado, né? Mente sã, corpo são.
quando a gente pensa nisso, a gente vê o tanto que o alinhamento ou realinhamento dos nossos pensamentos que interferem diretamente na saúde do corpo físico. E aí, dentro da medicina, tem uma área muito interessante chamada psiconeuroendócrino-imunologia. Bem comprida a palavra, psiconeuroendócrino-imunologia. O que quer dizer isso? É uma área da médica que estuda exatamente as relações da mente influenciando no próprio corpo, no sistema neurológico, imunológico e endócrino, que são as 3 peças fundamentais para o nosso corpo se manter em pé, vamos dizer assim, né? Então, quando você tem o cultivo e o realinhamento de bons pensamentos na sua vida, desse trabalho, que não tem como a gente pensar 100% bem, né? Às vezes a gente dá uma queda, faz um equívoco ali, mas quando a gente toma consciência de que a gente pode melhorar em determinadas situações, o nosso pensamento, ele irradia, que quem pensa é o espírito, né? Ele irradia através do perispírito para cada célula do nosso organismo. Por isso que atua diretamente no sistema neurológico, atua diretamente no sistema imunológico, melhorando o nosso sistema imunológico, melhorando o nosso enfrentamento perante os adoecimentos corpóreos, as infecções virais, bacterianas, fúngicas, né? Relacionando também diretamente no sistema imunológico com a parte dos tumores, né? das neoplasias, né? E no sistema endócrino, liberando hormônios de uma maneira equilibrada no organismo. Então, quando a gente vê uma pessoa destemperada emocionalmente, existe muita repercussão daquilo que ela pensa, daquilo que ela vivencia com seu organismo. Então, a famosa gastrite nervosa, né? Ela vem exatamente dessa ação de descarga de adrenalina no nosso sistema nervoso central, que quando cai na corrente sanguínea afeta o organismo como um todo. Você tem mãos geladas, quando você está diante do impacto, né? Mãos geladas, a boca fica seca, as pernas ficam trêmulas, aquela transpiração, aquela sudorese intensa e uma carga enorme de liberação de hormônio gastrina dentro do seu estômago, liberando muita acidez. Então, a gente vê que quando a pessoa busca uma psicoterapia, busca a meditação, busca a religiosidade, a espiritualidade associada com esse tratamento físico e espiritual, você consegue reorganizar toda essa descarga de hormonal e de noradrenalina, adrenalina que você tem no seu organismo. Dentro do seu sistema nervoso, os neurotransmissores cerebrais, eles conseguem também serem liberados de uma forma mais harmônica. Então, por isso que o que André Luiz traz para a gente em toda a coleção, de que o que nós pensamos reflete diretamente na nossa vida encarnada, mas também desencarnada, né, no próprio espírito, impacta diretamente na saúde espiritual e na saúde física, corpórea. Então, essa relação que você está colocando, Fernanda, ela é estudada já dentro da área médica, mas não com esse enfoque espiritual que nós conhecemos dentro da doutrina, mas que, de uma forma ou de outra, a comunidade acadêmica vai buscando essas questões. Tanto é que aqui no Brasil, uma das primeiras áreas a visualizarem o quanto que isso impacta no corpo físico, essas emoções descontroladas, foi o pessoal da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sabe-se hoje que não adianta tomar só o remédio para controlar a pressão se você não perdoa o seu irmão que te agrediu. Não adianta você tomar as insulinas para um diabetes, ou que também desencadeia crises hipertensivas quando não controlado, né? Ou outros problemas maiores, se você não se auto-perdoa mediante alguma situação que você ficou presa naquele equívoco.
Então, eles têm essa noção da espiritualidade como necessária na manutenção da saúde do corpo físico, mas não do modo que nós entendemos como esse recurso espiritual, né? Mas já é um bom passo, né, não? Com certeza. E no livro Nosso Lar, como você muito bem descreveu, ele dá exemplos gráficos do pensamento negativo, inclusive no ambiente, no aroma, Isso. no ar. E vamos então expandir aqui sobre a negatividade que nos intoxica, como você colocou. São sentimentos temporários, porque só o amor é definitivo. E no livro Pensamento e Vida, ainda mencionando, no capítulo 15 ele diz: nossas emoções doentias geram estados enfermiços, como você descreveu. Ele define as enfermidades como reflexos de desarmonia interior. Então, quanto que nós temos o poder de nos desequilibrarmos através do pensamento. E na obra espírita nós vemos muito o impacto desses pensamentos em nós, na nossa saúde física e mental. É possível, Márcia, evitar esses pensamentos negativos ou todos nós vamos ter pensamentos sombrios e se como que nós podemos lidar com eles quando eles vierem para preservar nossa saúde? Fernanda, é tão interessante isso que você está dizendo, porque habitantes de planeta de prova e expiação, espírito imperfeito, é muito difícil a gente não pensar mal, é muito difícil a gente não emitir julgamentos de valor, é muito difícil a gente não vivenciar emoções explosivas, é muito difícil a gente não deixar de discordar com aquilo que vai contra o que a gente pensa. Então, você vê que isso chama-se educação dos sentimentos. Quando você trabalha essa psicoeducação, a gente trabalha exatamente essa reestruturação daquilo que você pensa. E aí, quando a gente olha aqui nesse livrinho aqui, ó, importantíssimo, ó, O Consolador, Emmanuel vai utilizar de um conceito que a gente só lê a primeira parte da resposta. Na pergunta 95, ele vai dizer assim: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Aí ele vai dizer: para o homem da terra, a saúde pode significar o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí a gente lê só até aí, né? Tem o hábito, né? Aí a sequência é: para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Olha só. Então, do adoecimento nem sempre é coisa ruim. Adoecimento psíquico, corpóreo, faz parte do mecanismo de reequilíbrio do espírito. Então, se você entrar nesse trabalho da reeducação dos seus sentimentos, se você já conseguiu perceber que ao caminhar nessa estrutura que você está vivenciando na sua vida agora, e perceber que tem algo que pode ser melhorado, você está contribuindo para essa psicoeducação. Então, mesmo que você frequente um terapeuta, um psicoterapeuta, mas se você não faz a sua parte, que é a mudança interior, você não consegue ter grandes resultados. Porque na menor distração você cai de novo, você se equivoca novamente. Então, eu gosto muito desse pensamento de que a gente precisa, inicialmente, decidir que não quer ficar dessa forma. Já é um bom começo. Segundo, você tem que. Aí vai no capítulo 2 de Pensamento e Vida. Você tem que ter a vontade de querer mudar. Tá bom, então agora não quero mais ser como eu sou, não quero pensar dessa forma, quero modificar isso, aquilo. Mas aí é o mais difícil, eu preciso ter a persistência na mudança.
Porque se você não tem a persistência na mudança, qualquer situação te desequilibra novamente. Então, Emmanuel coloca também nesse livro o seguinte: se você numa vida inteira conseguiu definitivamente mudar numa frase, uma pontuação da vírgula, para a frase ficar ajustada, você já fez muito nessa encarnação, porque você não recai nela outra vez. Então, quando a gente observa isso, é necessário que a gente queira modificar. Mas, para espíritos imperfeitos, a gente precisa persistir na vontade, né? Um espírito perfeito, ele passou por todas essas fases que nós estamos passando. Então, a construção, a fatalidade futura é você ser um espírito feliz. Mas, para isso, você precisa de galgar o seu próprio caminho. Eu não consigo fazer nada por você, nem você fazer por mim, Fernanda. Nem os amigos que estão nos assistindo conseguem que outros façam esse percurso. Então, a palavrinha-chave para essa colocação que você colocou chama-se psicoeducação. É realinhamento com aquilo que de melhor nós podemos ter de nós mesmos através desse trabalho interior. E aí a gente tem autores, a começar por Kardec, a começar passando por Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Ivone do Amaral Pereira, tantos autores que vão nos dando essas gotículas do caminho para a gente poder percorrer, né? Mas o trabalho é nosso, não é do outro. Então, seria, por exemplo, trocar o ressentimento, a indignação, a mágoa, a maledicência por otimismo, esperança, gratidão, que é para a gente fazer um detox. Perfeito. Mas tem que ter essa vontade que você falou. E tem que ser espontâneo. Tem que ser de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora, porque a boca só fala do que o coração está cheio, né? Então, tem que ser espontâneo. Se a gente está nessa de mudar porque precisa, já não consegue, porque isso tem que vir espontaneamente. É a vontade de corpo e alma sem trocadilho. Perfeito, é isso mesmo. Porque muitos de nós pensam, nossa, é um caminho muito longo. Difícil. É difícil, mas tem um atalho. Em vez de pegar a escada, eu pego o elevadorzinho. Mas realmente nós temos que percorrer esse caminho se queremos, como você falou. Perfeito. E tem um comentário aqui da sua xará, nossa querida Márcia Vasconcelos, ela diz assim: tem que haver em nós a movimentação para buscar o melhoramento. Todas as palavras de Jesus mostram uma movimentação, um fazer. Então, como você falou, puxa, tem autores, e o mestre tem um roteiro para isso, que é fazer essa movimentação, que só nós podemos fazer para a nossa caminhada. Então, botando esse comentário da Márcia, eu queria te perguntar sobre esse capítulo do Evangelho que diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Isso está no Fonte Viva 86, que é um capítulo maravilhoso. Capítulo maravilhoso. Estás doente. Estás doente. Ele diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E tem conexão com o capítulo 25 do Evangelho, que é o ajuda-te e o céu te ajudará. Nós vamos ter ajuda se nós nos ajudarmos, se tivermos essa vontade de corpo e alma. Então, como que nós podemos, com a fé, com a espiritualidade, fazer esse trabalho que você mencionou, que só nós podemos fazer? E se tem uma rotina de autocuidado. Olha só, Fernanda, Emmanuel começa assim, ó: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam da cura real. Olha só, tanto que vem de encontro isso que a Márcia colocou, né? A movimentação para buscar o melhoramento. Então, é isso. Jesus perguntava assim: o que queres que eu te faça? Né?
Então, isso nos mostra que essa nossa ligação da criatura com o Criador, que no caso nós estamos falando de espiritualidade, isso é um passo gigantesco para a gente poder ir trabalhando em nós toda a melhoria dessas enfermidades da alma, que são esses vícios morais, né? Tudo que nos afasta da moralidade, tudo aquilo que, aliás, tudo aquilo que não é moral, né? Que é a raiva, o ódio, aquele sentimento mesquinho. Isso adoece a pessoa, né? Porque ela fica numa monoideia com aquilo e aquilo causa completo transtorno no campo dos sentimentos. Então, quando você vê essa questão da espiritualidade, às vezes a gente passa, inclusive, pela religiosidade. Então, quando eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando da criatura ligada diretamente com o Criador, né? Ela não precisa de caminhos, ela vai direto. E quando eu falo da religiosidade, eu vou trabalhar a questão da minha necessidade de estar apoiado num artigo religioso, independente qual seja ele, para eu me sentir pertencida nessa seara de Deus, né? E aí vem um trabalho lindo aí do Dr. Harold Koenig aí na Universidade de Duke, trabalhando exatamente essa espiritualidade no cuidado com o paciente. Ele tem um livro com esse título, é fantástico. E daí, o que a gente faz? A gente vê que através dessa vinculação, com essa sensação do pertencimento, a gente se fortalece. A gente busca nessa maneira de rever os nossos princípios aquilo que realmente importa. Mas a pessoa precisa estar disposta. É como nós falamos antes, ninguém faz trabalho para ninguém. Ninguém tem condições de mudar a vida de ninguém. Mas nós temos total condição de mudarmos a nossa vida, né? Então, quando Emmanuel traz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, o quanto que essa sensação de pertencimento ao Criador nos preenche, né? Existem pessoas que estão no meio de uma multidão e estão sozinhas. Existem pessoas solitárias que estão plenas. Então, é um paradoxo. Então, nesse paradoxo, a criatura inserida nele, ela precisa desse fortalecimento interior. E isso faz através da fé. A gente vê na passagem da mulher hemorroíça que foi a fé dela de tocar, né, um pedaço do tecido da roupa do mestre, não precisa nem dele olhar para ela. A fé fez com que ela tocasse ali e todo aquele problema hemorrágico que ela tinha, coitada, devia ter muitos problemas ali no campo do endométrio, né, nos miomas, para a gente poder falar em doenças físicas, né? Fazendo com que ela sangrasse durante 12 anos. Então, a fé, a sua espiritualidade, a sua confiança melhorou, né? Então, isso faz com que realmente a criatura tenha saúde espiritual, Fernanda. É lindo que você está falando dessa fé, porque os apóstolos não conseguiam curar, muitas vezes. Jesus falava, vocês não curaram porque a sua fé, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ela nessa busca, ela tinha certeza que ela chegando perto dele, tocando, ela iria ser curada. Então, sobre essa pergunta que nós fizemos, né? A nossa fé precisa ser mais forte para que nós possamos, nós e o Criador, nos curarmos. É muito lindo isso. Márcia, você teria uma rotina para nós seguirmos de autocuidado? Porque muitas vezes nós pensamos que estamos, puxa, estou fazendo tudo que eu posso, estou indo para o trabalho, volto, limpo a minha casa, faço compras, mas está faltando passos realmente significativos nesse caminho.
Então, ainda nesse livro maravilhoso, ele diz: "O sentimento reto leva ao pensamento reto, que leva ao equilíbrio interior". Você já deu aí os passos para nós limparmos os nossos pensamentos, mudar a maledicência pela gratidão, para que nós possamos cultivar pensamentos mais saudáveis. Mas no dia a dia, assim, para o nosso bem-estar, como que nós podemos criar uma rotina de autocuidado a nível físico e espiritual? Vamos começar com o físico, que é o mais fácil da gente lidar, né? Então, assim, independente da faixa etária, a gente vê que tudo que nós fizermos de bem para o nosso corpo físico, procurando inicialmente por uma alimentação saudável, né? Atividade física, quando possível, né? Alimentação que vai levar a você ter uma condição de vida, não dos excessos, evitar tudo aquilo de alimentação ou de condições rotineiras da vida que não sejam adequados, né? Então, o vício da bebida, do fumo, tudo isso, da drogadição, né? Tudo isso ajuda na parte do corpo físico. Então, tudo aquilo que for saudável para o seu corpo físico é importante que a gente busque. Mas quando a gente pensa na saúde espiritual, a gente tem um passo a passo, né, Fernanda? Que não, aí depende de cada pessoa, né? Porque às vezes o que para mim é importante, para o outro pode não ser na sequência, né? Então, primeira coisa, a questão da busca de si mesmo. Saber das suas limitações e também saber das suas potencialidades. A partir daí, eu posso lidar melhor com os meus sentimentos, buscando para mim me perdoar daquilo que eu fiz de errado, mas buscar um novo caminho a partir daí, e, consequentemente, propiciar que essa busca interior me traga sentimentos positivos, melhore as minhas condições emocionais e, consequentemente, o meu corpo físico também se beneficia disso tudo, né? A partir daí, eu vou ter, além disso, desse auto-perdão, a busca daquilo que me faz bem através do campo do pensamento. Então, buscar no Evangelho, que é a nossa maior medicação da alma, praticar espontaneamente no dia a dia, minuto a minuto da nossa vida. É fácil praticar o Evangelho? Dificílimo, na atual circunstância que nós estamos, mas precisamos começar de algum ponto, né? Sendo voluntários, às vezes, na escuta. Pensando no Setembro Amarelo, as pessoas que estão desesperadas, elas precisam que alguém as escute. Você não precisa emitir uma palavra, mas você pode escutar alguém que esteja nesse estado, né? E isso faz bem para quem recebe essa escutatória, mas também para quem oferece, né? E a partir daí, você consegue melhorar todo aquele ambiente que você se encontra, tentando controlar esses pensamentos, buscando ajuda externa quando você não consegue por si só, que também faz parte desse autocuidado, mas principalmente refletindo naquilo que você pode fazer dia a dia. Jesus não quer da gente grandes feitos. Ele quer que a gente faça aquilo que a gente dá conta de fazer. E isso trabalha em nós a nossa espiritualidade. E trabalhando a nossa espiritualidade, a gente consegue se doar para o próximo, mesmo com tanta imperfeição que a gente carrega nos ombros. Então, eu posso ofertar para o outro o que de melhor que eu tenho, mesmo que seja pouca coisa, mas é o melhor que eu consegui até o momento. Então, isso faz parte, Fernanda, exatamente dessa promoção de saúde. Saúde física, saúde espiritual, mas saúde integral. Quando você se vê dentro das suas melhores condições, ajudando o próximo, porque a palavra servir é o carro-chefe de qualquer reequilíbrio da alma.
Quando você está servindo o outro, esquecendo de você, você está se elevando. Então, daí a palavra de João, o Batista, né? É preciso que eu me diminua para que ele cresça, se referindo a Jesus, né? Então, é quando a gente serve, a gente se diminui, se apequena, para que nós não sejamos vistos, para que o outro que está sendo beneficiado da minha ação espontânea, ele possa se sentir melhor. Então, acho que esse não é um roteiro nem passo a passo, são apenas dicas, né? De que eu mesmo preciso trabalhar em mim. Então, eu penso que essa experiência minha possa também ajudar as outras pessoas, né, que estão nos assistindo a buscar em si mesmo esse passo a passo, através da sua realidade. Nós queremos construir um castelo enorme, mas esse castelo, ele vai sim ser construído, mas através de pequenos tijolinhos diários, como você falou, pequenas oportunidades diárias no trabalho, ouvindo o colega de trabalho, que a gente às vezes rejeita, no supermercado, no trânsito. A gente sempre fala isso, são esses pequenos passinhos que vão gerar a nossa grande obra. Essa escuta é muito No Palavra importante. de Luz, que é importante. É isso diariamente, incluir isso na nossa listinha. Eu estava pensando no que você estava falando, Márcia, sobre esse detox, né? Escolher as companhias, Isso. as músicas, o que a gente vai ler, o que a gente vai ver de filme. A gente muitas vezes sai de uma palestra e vai ver um filme de violência. Agora eu deixo dar uma descansada, aí vai ver o filme. Então, lugares, pessoas, música, comida, filme, leitura, tudo isso fazendo uma limpeza. E todo dia aquela conexãozinha com o Evangelho. Como você falou, não tem receita de bolo, não tem alguma lista, cada um encontra a sua, mas um pouquinho a cada dia. Então, agora, já estamos chegando no fim da nossa linda live, e para as suas considerações finais, nós deixamos a seguinte pergunta: nós estamos muito longe de alcançar esse objetivo, que é a nossa cura, a cura das nossas dores, como você falou, são muitas, e esse estado de sobrecarga, buscando a saúde e o reequilíbrio corpo, mente e espírito. E aí se você puder falar e depois já fazer suas considerações finais. Olha, Fernanda, nós não estamos longe pensando que a nossa vida do espírito imortal é eterna, né? Então, não estamos longe, não, pensando na eternidade. Mas, assim, é como eu disse, né, e que você também complementou, é trabalho diário, minuto a minuto, né? Então, é toda vez que surgir alguma situação ou surgir algo que te convide para poder se manifestar perante o próximo, onde que próximo seja ele, seja aquele mais próximo dentro da sua casa, mas seja aquele que está passando ali perto de você e que você vê, ou que ele precisa de uma ajuda, que você possa ofertar em qualquer local que você esteja. Então, nós não estamos longe, mas a gente precisa querer isso, né? A gente precisa ter a vontade, a gente precisa ter a disciplina, como Emmanuel sempre coloca, né? A disciplina conosco, porque a partir do momento que nós nos autodisciplinamos, a gente consegue fazer de alguma forma, espontaneamente, em algum momento. Então, esse autocuidado, essa nossa melhoria, ela é crescente, sabendo que o espírito nunca retrograda. No máximo, ele vai ficar no mesmo patamar, mas ele sempre segue adiante. Essa é a nosso desejo, nossa vontade, mas aí depende de cada um de nós, né, Fernanda? E pensando nas considerações finais, né? Quando a gente observa tudo isso que nós conversamos hoje, o quanto que nós precisamos estarmos disponíveis para nós. O tempo vai passando, às vezes as pessoas que são mais novas, né, Fernanda, etariamente, né, às vezes
acha assim tudo tão longe, tão distante. Mas já já eu falo para os meus pais de recém-nascidos que chegam no consultório para a primeira consulta depois da maternidade, eu falo assim: mãe, pai, presta atenção, aproveita. Já já faz 18 anos e cria asa. Eles levam um susto. Mas pensa, a gente esses dias estava com 17 anos, 18 anos, olha nós aqui hoje, né, Fernanda? Então, assim, à medida que o tempo vai passando e as experiências vão chegando, a gente vai amadurecendo. E esse é o bom propósito da vida, que esse amadurecimento nos traga não só conhecimento cognitivo, mas que nos transforme para sermos agentes multiplicadores daquilo que faz bem para mim e para o outro. E principalmente quando a gente tem o evangelho na retaguarda. Então, oportunidades não faltam, mas o que a gente precisa mesmo é ter a vontade e a persistência nessa nossa melhoria íntima para a gente poder seguir adiante, né? Até podermos, em futuro, não tão distante, né? A gente possa olhar para trás e ver o quanto que a gente cresceu como pessoa a partir do momento que a gente tomou essa decisão. E eu agradeço pela oportunidade de ter estado aqui. Quando a gente vê uma hora voa, como uma vida, né? E foi muito bom estar aqui com você, Fernanda, e com os nossos amigos que nos assistem. O tempo voa mesmo, como você falou, parece que foi ontem que a gente estava lá no vestibular e agora a gente já está aqui anos depois, mas o tempo é diferente, espiritualmente falando, né? A gratidão é nossa, Márcia, muito obrigada por compartilhar conosco tempo e conhecimento, e principalmente essa amizade, esse carinho. Tenho certeza que todos aqui concordam comigo que foi um aprendizado profundo, uma reflexão importante sobre essa distância. Quão longe estamos, depende de quanto queremos. E você explicou isso com muito amor, com muita sabedoria e com muita amizade. Esse aprendizado foi profundo e que nós possamos não só absorver, queridos, esse aprendizado, mas principalmente colocar em prática, porque é isso que vai nos fazer chegar aonde queremos chegar. Vamos pedir para você finalizar agora com uma prece, Márcia, para nós fecharmos isso aqui antes das nossas despedidas finais, de uma maneira linda. Olha o Lucas aqui, ó, para te inspirar na sua prece, ó. É um filho muito amado. Aliás, Fernanda, eu vou te falar, viu? Eu tenho as pessoas, a Elaine, né? Só tem gente querida perto de mim, né? A gente fica muito feliz por estar aqui. Meu filho é uma pessoa que está com você todos os sábados à noite lá no Palavras de Luz. Eu só tenho que te agradecer por acolhê-lo tão bem, né? Eu já te falei isso pessoalmente, mas fala aqui de público, que eu sou eternamente grata e devedora sua por você tratar tão bem meu filho. Não só você, mas a Elaine e toda a equipe do Palavra de Luz, recebê-lo lá como filho também, viu? Ele é muito querido. Ele já estava no programa antes de entrar fisicamente. Todos nós somos da mesma família. Eu Com tenho certeza certeza. que todos aqui do chat também se sentem assim. Nós agradecemos profundamente a sua doçura, desejando para você tudo de bom no seu trabalho. Então, vamos finalizar aqui com uma prece. Vamos lá. Então, fechando os nossos olhos, deixando os nossos pensamentos livres, porém alçados pela amorosidade do Cristo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, refletindo sobre temas tão importantes, lembrando, Senhor, que a vossa presença na nossa vida é o nosso melhor presente em cada encarnação que nós temos a oportunidade de experienciar. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui em uma sala com tantos amigos, com tantas pessoas queridas, que o Kardec Houston receba do vosso coração amoroso as bênçãos generosas para seguir na sua caminhada, no seu trabalho, de levar o vosso evangelho a todas as pessoas que porventura
assistam ou estejam presencialmente com os nossos amigos em Houston. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Que as bênçãos da Virgem Mãe Santíssima possam abençoar todos os lares, todos os sofredores, aqueles que se encontram neste momento desesperançados, desiludidos da vida. Que os trabalhadores da Falange de Maria possam alcançar a todos, em toda a casa planetária, nos 2 planos da existência, levando o conforto e a esperança em dias melhores. E assim, Senhor, eternamente agradecidos, lhe pedimos a autorização para finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Muito obrigada, Márcia, que Deus te acompanhe, que acompanhe o seu lindo trabalho, sua família, seus amados. Nós continuamos entrelaçadas pelo coração, com os corações entrelaçados aqui, ó. Eu adoro falar isso. Não só nós, mas também todos os amigos do chat aqui de norte a sul. Que legal ter a presença de vocês que estão do outro lado do mundo na gravação. E agradecimentos especiais ao nosso querido Belmiro Alves, que você também conhece, né, Márcia? Sim, Da querido. Deus Conosco, Renato Garcês, do Seara de Luz. Sim. A cada um aqui do chat, nós continuamos todos entrelaçados pelo amor, que vocês sejam protegidos aonde forem, seus caminhos sejam iluminados. Somos uma família linda. E agradecemos, convidando a todos para estarem conosco. Em outubro, nós não vamos ter uma live de outubro, porque nós vamos ter um evento presencial, que é a visita do nosso querido Arthur Valadares, no dia 18 de outubro. Convidamos a todos para virem conhecer o Arthur. Vai estar conosco numa palestra na quarta-feira, presencialmente. E aí depois nós anunciamos, então, a live de novembro. Mas muito obrigada a todos, queridos. É emocionante estarmos juntos. Boa noite. Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, seus amados. Muito obrigada por esse momento e até a próxima. Beijo grande, amigos. Boa noite, querida. Boa noite a todos.